Eu era péssimo, muito ruim mesmo. E meu pai queria que fosse engenheiro. Meu pai foi filho de um sapateiro e foi um grande engenheiro no Brasil. E eu fui um fracasso como um aluno. Mas eu sempre fui muito criativo. Então, quando meu pai deixou minha mãe também tinha alguns problemas psicológicos, psiquiátricos. Minha mãe teve um surto. Através desse surto, ela teve uma trombose, fez eletrochoque e ficou 13 anos numa cadeira de rodas com demência, esquizofrenia e outras doenças. Tentei... Isso aconteceu depois que teu pai deixou ela? Depois que meu pai deixou minha mãe. Ela tinha muita raiva? Tinha. Meu pai era muito agressivo, inclusive comigo. Agressivo como? De bater. E ele nunca me validou. Então, o que aconteceu assim, que eu acho que vai ser inválido eu contar até o final, se vocês tiverem paciência. Mas vou tentar ser rápido. Não me tornei um engenheiro como ele queria. Comecei a cantar em churrascaria com 15 anos. Minha mãe ficou sem poder morar. Eu morei num bairro chamado Cajueiros, que ficava atrás de uma boca de fumo. Meu pai tinha sido diretor do Petróleo Ipiranga no Brasil. Meu pai teve muita condição. E para quem já teve condição e viver uma sarjeta, pior do que para quem nasceu já pobre, porque aquilo já é uma realidade para quem, né, filhos e oficial de justiça não achava ele, enfim. E uma vez eu fui fazer um trio elétrico numa cidade no Rio de Janeiro e meu sonho era que ele visse, porque eu arrastava muita gente, eu me tornei cantor, né? Não sou um dos melhores, mas eu acho que eu sou um cara que tem carisma. E quando terminou o show, eu olhei pra ele, e aí? Ele foi com muita insistência. Até que não é tão ruim não. Aquilo ali pra mim foi uma morte. Anos depois, hoje ele está com 76 anos, minha mãe se foi há 2 anos atrás. Tem uma culpa que eu carrego muito grande de não ter ido, ela morava no Rio. Pro Dia das Mães, ela morreu, minha mãe morreu no Dia das Mães, engasgada, com um cheddar. E eu me culpo por... E o que eu queria resumir por fim é que veio a velhice, veio a solidão, e mesmo com tudo isso, as minhas irmãs não queriam saber dele. Eu falei, vamos falar com ele, que ele se sente só. Ele se sente só. E aí ele chegou para mim, nessa última vinda dele, e ele falou, meu filho, me perdoa. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou. É isso. Hoje ele tem orgulho de mim, pelo homem que eu me tornei, mesmo não sendo um engenheiro, mesmo não sendo uma pessoa Queria que você fosse. que ele queria que eu fosse. Mas eu, graças a Deus, eu consegui perdoar e fazer com que a família, minhas 2 irmãs, voltasse a falar com ele, porque elas sofreram muito com a separação. A gente morou na casa de muita gente, passando muita dificuldade. Qual é o teu nome? Bob, eu posso fazer um convite? Eu quero te convidar a você fazer o método X. Fechado? Fechado. Você vai ver que você vai para outro nível. Agora você vai se perdoar. Ele perdoou o pai, vocês percebem? Agora falta ele o quê? Se perdoar. Quem é que tem que se perdoar aqui? Sinceramente, carrega a culpa. Levanta a mão. Tá certo. É um processo. Uau! E aí, pessoal? Não vou dizer que foi fácil, mas foi importante nossa noite de hoje? Foi. Sim ou não? Sim. Amanhã eu vou trazer mais chaves para desbloquear, para destravar. E só o fato de você estar aqui dentro, você está sendo destravado, desbloqueado, traves. Boa natureza da prosperidade. Boa natureza da prosperidade. Fala assim, você nasceu para ser rico, feliz,
Você nasceu para ter uma família linda, um relacionamento de amor, de honra, de respeito, de fidelidade. Você nasceu para ganhar muito dinheiro e ajudar muitas pessoas. É para isso que você nasceu. Amanhã a gente volta, às 8 horas, hein? Quero te agradecer pessoalmente pela grande mudança que o Senhor proporcionou na minha vida. Hoje eu sou o primeiro coach formado no cárcere do estado do Pará. É importante entender que isso não é um oportunismo de marketing, de branding, isso não é um acontecimento fortuito, isso é uma jornada, porque esses 20 detentos fizeram essa homenagem a mim depois que eu treinei gratuitamente 50 mil detentos, depois que eu tive em presídios fazendo trabalho voluntário, resgatando homens, mulheres. Receber a homenagem dos policiais militares com essa medalha de honra ao mérito é o resultado de já ter treinado 29 mil policiais Brasil afora nos últimos anos. E o que eu posso dizer é um privilégio. Saber, sentir, ver que eu tenho contribuído por um país melhor. De forma verdadeira, consistente. Um deles me perguntou: doutor, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo? E eu tentei dizer que eu imagino. Disse, não, o senhor não imagina. Eu sairia aqui pior do que eu entrei. Um policial disse: o senhor não sabe o que o senhor está fazendo? Eu disse: por quê? Por quê? Porque eu tenho amigos que iam se suicidar e depois do treinamento foram promovidos. E que Deus nos permita continuar fazendo isso e muito mais. De você mesmo. Não saia da jornada. Você começou hoje uma jornada de mudança e transformação. Ela começou hoje, ela não tem fim. Ela começa hoje, ela não tem fim. Se permita para lugares que você nunca imaginou. Se tornar quem você nunca imaginou. Eu tenho uma frase que diz assim: eu me treino até me tornar. E eu quero que você aprenda a se treinar até que você agora é todo dia essa jornada. Pegando essa visão que todos nós nascemos com uma vida abundante, com uma vida de prosperidade. E essa é a promessa, né? Eu digo que Paulo está dizendo por espiritualizar, eu vou pedir para espiritualizar também. Eu creio por mim e por vocês. Nós nascemos sim com uma vida abundante, existe um DNA divino de Deus na nossa vida, nós somos criados e Ele diz: nós somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. Existe algo que é abundante, que é perfeito. Eu chamo isso dentro do método CIS, quando eu estou lendo a minha primeira página. Existe um plano original de Deus, exclusivo e único para cada uma vida, um para a sua 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 vida. O meu não é o seu. E nós fomos feitos perfeitos para cumprir esse plano. Do jeito que nós somos. Do jeitinho que nós somos. A questão é que nós temos memórias, nós passamos por muitas experiências, algumas dores, experiências boas, experiências ruins. E ao longo da nossa história nós fomos acreditando que nós não temos tanto valor assim, que nós não somos tão capazes assim, que nós não merecemos coisas tão boas assim. Por isso, a culpa, por isso a autossabotagem, por isso começar e não terminar, por isso você sempre dá um jeito de postergar aquilo que você tem que fazer, por isso é o diálogo de falta de perdão, por isso a dificuldade de começar algo de verdade e ir até o final. Por isso comece um processo rapidinho, acho que está resolvido, como se fosse um comprimido que toma e matou todas as mazelas que tem no corpo. Existe um caminho de fazer, o caminho de volta. Que é isso que Paulo falou, é o treinar e se tornar. Uma salva de palmas para o Carlinhos. O braço é quase que o celular é quase a extensão do corpo, né? Isso aqui já não é nem o celular, porque é a parada que a gente leva para chegar nas pessoas. Então é um material, mas para mim é uma extensão dos pensamentos, do que eu acredito. Vocês foram importantíssimos aqui. Obrigado, porque a gente acabou nos tornando amigos, né? E trazer vocês de novo é uma honra. Amanhã espero que vocês voltem. A gente tem mais. Amanhã vocês voltam todos de novo amanhã? Volta, ok? Porque é muito importante cada vez mais que as pessoas entendam que esse projeto, o foco principal é levar humor, porque eu acho que cada pessoa tem um DNA, aquilo que é divino, né? Então eu acho que levar humor, porque para mim humor é Deus, porque se você faz o outro sorrir, não há remédio que pare. Então a importância que cada uma dessas pessoas tem aqui
é genuína demais. E essa temporada foi uma que eu aprendi muito, assim, bizarramente. Eu acho que a questão do meu pai, eu vinha sempre muito fechado, tipo, chegava no 5º dia, o Lucas até falou, eu ficava, ai, acaba com essa porra, pelo amor de Deus. Tava no 5º dia, dizia que eu tô fazendo aqui com um monte de gente, um monte de problema, podendo estar em casa, tranquilo. E dessa vez foi bem diferente, porque eu acho que eu fiquei, o pessoal que trabalha comigo acompanhou, eu fiquei meio que vegetativo. Eu não sou assim, eu sempre encaro as coisas muito com, não, se Deus permitiu, que seja da vontade dele. Mas aí até ser o pai da gente, né, alguém tão especial como o seu Virgílio, e outras coisas que aconteceram, sabe quando começa a acontecer tudo junto? Então, comigo estava tudo ok. Diz assim, mas por que? Ok. Então eu vim trabalhar, mesmo com muita gente dizendo, não vá, fica com ele. Eu digo, não, porque ele, hoje eu sou a inspiração dele. De certa forma, parece meio cruel o que eu vou dizer, eu sempre entendi que aquele câncer não era meu. É dele. Sabe? Estou aqui para dar todo o suporte do mundo, mas eu não iria adoecer com ele, porque ele precisava de mim forte, em outro corpo, não no mesmo corpo que ele, vivendo o câncer dele. E eu acho que depois de todas as vezes que eu cheguei lá, porque foi 2 meses nessa... Teve um momento que eu fraquejei ali, porque eu vi que eu estava ficando muito mal, muito com energia baixa, e ele estava percebendo, e eu vi que ele estava emagrecendo. Outra vez que eu cheguei em casa aqui, pra ver ele estava só o pó. Eu digo, menino, já era. Naquele dia que eu vi ali, eu disse... sabe, por um segundo, sabe, que ele estava muito magro, muito debilitado. Assim, não no nível, mas para a pessoa que a gente via. E aí foi que eu entendi, eu olhei nos olhos dele e digo, vou ter pena do senhor não. O senhor é o mais espiritualizado, não foi? O senhor é o mais espiritualizado de todos nós. Não vou ter pena não. Não vou ficar com dó não. Bora, vai tomar seu negócio, vou pro rancho, e você vai me prometer que vai fazer tudo direitinho, porque tá tudo dentro da sua cabeça. E eu acho que para você ver, né, como a mente forte faz a pessoa estar com um grande problema. Então, para finalizar, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Todas as dores podem ser da nossa mãe, do nosso pai, de quem for. Não é a nossa. Do namorado, do marido, do filho. Não é a nossa. Pelo menos eu sempre acreditei nisso. Eu acho que cada pessoa vem com um livro e elas têm que viver as coisas dela, e a gente tem que ajudar a segurar o livro. Né? Eu aprendi com vocês muito também, de todas as... Então a gente ajuda a segurar o livro, mas aí virar a caneta e virar a folha, para que nossa carne seja sangrada junto, seja lá por qualquer motivo, aí não, porque a gente só tem, acredito eu, que é essa vida, né? Depois tem uma pertinho de Deus, mas nessa seria muita injustiça com a gente se a gente se tornasse a folha e que a história dos nossos pais ou de quem seja fosse escrita na nossa história. Aí já é uma crueldade sem tamanho com a nossa alma, tá? Então, obrigado, e você não sabe o quanto vocês são incríveis. Um salve de palmas para esses dois aqui. É muito difícil de ver eles, é assim, dia a dia? É difícil de ver eles? Sim. É difícil. É difícil, mas aqui é uma pitadinha, né? Uma pitadinha do que é o Método CIS, com tantos profissionais que tem, né? Ailton Júlio, vem cá. O Ailton Júlio, para mim, foi a prova mais bizarra de vocês, porque, assim... Eu tentei várias vezes destravar algumas coisas nele, eu consegui algumas, mas outras era um poço de ressentimento, ele se travava, era o cara mais feliz que eu conhecia na minha infância. Eu amava ficar perto dele, depois eu comecei a me afastar. Eu digo, ele não é mais aquela pessoa de maneira nenhuma. Perdeu o brilho assim por muitos anos. Eu tentava, dizia, volta esse cara. Eu era fã dele na escola, queria ficar perto dele, queria ser o melhor amigo dele. E aí ele foi perdendo brilho, até entender que eram todo mundo que estava em volta dele. E aí, toda vez que ele encontrava, ele chorava e nunca mais sorriu. E foi depois disso aí, de várias conversas que eu tive com o Carlinhos, que eu conheci o Método CIS. E foi transformador na minha vida. Só que ainda eu sinto que eu preciso liberar esse perdão da minha mãe, e que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu não quero perder essa pessoa sem eu conseguir perdoar ela e ela me perdoar também. Mas depois do Método CIS foi transformador. É o outro Ailton Júlio, e eu agradeço muito a vocês, Camila e ao Paulo de Lira. E uma coisa interessante também é que ele começou a fazer muito, e ele evoluiu muito, tanto financeiramente quanto no trabalho dele. Porque ele vinha pra cá, ele era um dos que mais bombava. Ele vinha só a passeio, tipo assim, triste. Cara, depois que ele passou lá pra vocês, ele voltou entregando tudo.
Ele voltou entregando tudo, criamos coisa nova, sabe? E uma coisa que ele não fazia, ele sempre se calava. Ele aprendeu a se posicionar. O tempo todo, seja com um amigo, agora como foi com a Cláudia, seja em várias coisas, no relacionamento. A gente tava pegando um desses dias, o carro dele até bateu o motor e foi uma coisa interessante. Você assistiu essa história, gente? Você assistiu? E aí, pode parecer uma besteira. E aí, ele tava lá numa praia e o mar, dessa praia perto de casa, a gente consegue andar com o carro dentro, só que aí enche muito rápido a maré. E eu apavorado, assim, ele começou a andar e todo mundo volta, só que se voltasse o carro ia travar. E veio outro momento, ele ia largar do carro ali, ele tinha saído e vamos salvar esse tempo dele. Ele começou a correr o mar inteiro, o carro se arrombou, não foi? Mas ele não parou até chegar e atravessou aquele mar. Pode parecer uma metáfora meio estranha, mas ali eu vi o quanto meu amigo voltou a ser corajoso e enfrenta qualquer coisa até o mar. É isso, então amanhã a gente se encontra aqui às 8 horas, tá? Valeu! É a nossa bolha! Que cabe todo mundo. Assim, pra mim, Carlinhos, são 3 mentores meus que estão aqui. Carlinhos, Paulo e Camila. Porque eu olho pra Carlinhos e você é meu mentor em relação à prosperidade. Você faz com que eu venha pro interior, uma cidade minúscula, da Bahia, Campo Formoso, Bahia. E você mostra que é possível sair do interior, estar aqui, acreditando. É o que você fala, acredita. Como é seu nome? Josi. Josi, o que é que mudou depois do método CIS? O CIS pra mim mudou todas as áreas da minha vida. Eu mandei até uma mensagem pra você no CIS do ano passado, já agradecendo, porque era o sonho da minha vida fazer o CIS, mas eu não tinha condição. E aí? Então, quando você lançou o link, que eu cliquei, eu falei assim, Carlinhos, você está realizando o sonho da minha vida, que é fazer o CIS. E que é doido, né? Porque é 3 mil reais, se eu não me engano, né? O CIS é 3 mil reais, né? Só que eu disse aqui, não, trazer, acho que vai ficar de 140, como é? Uma coisa assim, né? Eu depois de muito puxar... O Carlinhos me apertou, você é 3 mil, ele me apertou, eu fiquei fininho. E é a segunda vez que ele faz isso fora do método CIS, né? Assim, todo mundo tem imaginário de grande, gigantesco, de empresário, vocês sabem disso, vocês fizeram, vão. E eu ficava, o Lucas foi, fez uma vez, eu digo, ai que nada, ficar ouvindo isso, falar negócio de papo de coach, Deus me livre. Nunca botei fé. E aí, quando eu vi o quanto o Lucas mudou até dentro de casa comigo, eu fiquei puto com ele. Porque o Lucas não se posicionava em relação a mim, nunca. Entendeu? O Lucas começou a se posicionar, a fazer as coisas que eram os sonhos dele, como ele me fez começar a entender. E aí foi de novo, acho que o Lucas fez umas 3 vezes. E o quanto o Lucas evoluiu financeiramente, de tomar, né, os postos da vida dele, de fazer os projetos dele. É outra pessoa, ele virou líder da vida dele. E eu respeitei mais ainda hoje em dia. Porque ele não escute. E aí vocês conseguiram fazer o método CIS. Sim. Tá vendo? Tá vendo aquela promoção. Eu fiquei no pé dele, assim. Porque o cara é 1.500.000 pessoas que já participou, sabe? Então, assim, ele não precisa estar aqui. Já vende muito, e todo lugar que eu chego, alguém me fala, eu fui, porque você não vai, porque desde Camila Loures, a seguidores. Muito. E todo mundo fez. Sim. Você fez também? Eu fiz o online, através do seu link. Eu gostei tanto, mudei tudo. Que fiz eu lembro dessa mulher. Eu não reconheci. 0 de Carlinhos. Você acredita? Ele não me reconheceu, Paulo. Eu não reconheci. De tão diferente. Eu emagreci 12 quilos, engordei 22 quilos antes do método CIS, porque eu me tranquei em um quarto. E o que aconteceu depois do método CIS? Depois do método CIS, perdi 12 quilos, tempo de mesa. Emoções, sentimentos. Abraçar filhos que eu não abraçava. Eu achava que os filhos eu tinha que tratar os colégios. Eu achava que filhos era a gente dar colégio, plano de saúde, alimentação, não tinha afeto, não abraçava, não dizia eu te amo. Minha filha de 12 anos fez, minha mãe, esse curso tá ali fazendo bem, viu? Laiane, te amo, Rayane, te amo, Jaiane, te amo, Marcelo, te amo, são 4. E você? Eu fiz o CIS. Como é seu nome? Meu nome é Elin Cauã, eu venho de uma cidadezinha bem pequenininha lá do interior do Ceará. Eu conheci o Paulo no finalzinho de 2022, eu tava contando pra ela, quando eu conheci o Paulo, cartão de crédito fugia de mim. O banco, então, se eles vissem meu nome, eles negavam. E aí eu comecei a consumir o conteúdo dele gratuito e comunidade Olga. E queria muito fazer o CIS. O que mudou? Quando o Carlinhos lançou a oportunidade de fazer o CIS online, eu não pensei 2 vezes. Peguei, parcelei
E ó, minha vida mudou completamente. Gente, eles não são pagos pra dizer isso não, são seguidores meus mesmo, real, tá? Só pra vocês entenderem. Gente, minha vida, antes do CIS, eu tinha sonhos, mas não corria atrás. Vivia contando historinha, me sabotando, procrastinando. Depois do CIS, cuido da minha saúde, do meu corpo, que quero melhorar mais ainda. Financeiramente, melhorei muito mais, tipo assim, 7 vezes mais. E quero melhorar mais ainda. E sou um novo filho. Minha transformação, assim, meu relacionamento com meus pais melhoraram demais, com as minhas irmãs. Eles veem a transformação em mim e hoje em dia eles querem ser transformados também. Então tá todo mundo. E a didática também, né? Vocês falam poderosamente. Tô orgulhoso, muito bem. A gente aprende muito isso. E assim, o CIS ele transforma muito a vida da gente. E eu acredito muito no que é falar do CIS, que é uma vida com abundância. E como você diz, o que não é abundância é disfunção e precisa ser tratada. E eu quero viver assim uma metanoia constante na minha vida. Pessoas Tem códigos que eles não vão entender que vocês falam, porque é uma comunidade, só se fizer. Antes do método CIS, eu tomava remédio, como o Paulo fala, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo. Eu tomava remédio antidepressivos, remédio para ansiedade. Quando eu fiz o método CIS online, eu já parei. Antidepressivo, continuei com a ansiedade, até eu ir para o médico com responsabilidade, que temos que ter responsabilidade. Sim. Fui para o médico, conversei com minha psiquiatra, achei que não era mais necessário aquilo para mim, ela me deu alta. Fiz o método CIS Salvador, foi que eu repeti o método CIS presencial em Salvador. Agradeço muito a uma amiga minha chamada Paula, que eu orei a parte espiritual, que eu tenho Dona Camila como referência na minha área de Deus, que ele me fizesse estar no método CIS presencial. Aí veio Salvador. E aí, com 3 dias, Deus me respondeu através de Paula e Tairone, que me presentearam com o método CIS no melhor lugar. Eu vi Paulo de frente, onde eu tô, por causa do método CIS. E é tão maluco isso, porque virou um presente mesmo também, né? Eu vi filhos dando pra mãe, filho dando pro pai, mãe dando pra filho. O meu ecossistema leva para Febracis Bahia, já fizemos Mulheres de Alta Performance com Lucy Mariana, que é um amor de pessoa. A semente de Paula é tão boa. E é muita gente, né? É uma comunidade, né? Eu quero saber a mudança dele. A minha, no método CIS, no ano passado, que eu participei junto com vocês, inclusive, para hoje teve a mudança física, Paulo. Eu saí de 65 quilos para 78. De músculo? De músculo, de maneira natural. Então, nada de usar anabolizante, nada do tipo. A alimentação também mudou muito. E a parte financeira, como eu comentei, que foi um medo meu, que eu até fiz essa pergunta agora, sobre essa trava que eu estou tendo em relação ao meu pai, foi exatamente porque pós-método CIS, os primeiros meses, eu fiz mas um dos meus maiores lançamentos, certo? Junto com influenciadores, quando passei da casa dos 6 dígitos, depois que a gente também aprende no método CIS, né, a empreender, então trabalha todas essas nossas áreas. E aí, nos outros meses, começou a meio que estagnar, entende? Começou a estagnar o faturamento e eu fiquei naquela preocupação, entende? E agora com essa questão que você falou de liberar o perdão, pai, eu sei que o senhor está me assistindo daí e eu quero dizer ao senhor que eu te amo muito. O senhor sempre foi presente na minha vida, em todos os momentos. Então, senti isso nesses últimos meses em relação ao senhor. Me machuca bastante, mas eu tenho certeza que nesses 2 dias que a gente vai ter aqui, eu vou mudar, certo? Meu pai também, eu tenho certeza. Pai, faz o método CIS, por favor. Eu preciso que o senhor faça o método CIS. Você não quer trazer ele aqui amanhã, não? Sua mãe e seu pai, eles viriam? Ok. E você, qual é seu nome? Tamires. Você é da onde, Tamires? Sou de São Bernardo, São Paulo. E aí, me conta. A minha maior transformação foi a minha relação com meu pai. Oi. A gente, desde que eu me entendo por gente, a gente tem os atritos. E eu reconheci o quanto eu era orgulhosa e só via o meu lado, me colocava no lugar de vítima, ficava ele é o culpado, ele é culpado, ele faz isso, ele faz aquilo, e não via o quanto eu estava me machucando e machucando ele também. E depois que esse perdão foi liberado, todas as áreas destravou, assim, como o Paulo falou. O que mudou, vai? O que mudou na vida? Emocional? O que mudou financeiro? Tá bom, Calandrinha. Peraí. Meu faturamento, minhas vendas aumentaram. A minha mentalidade mudou totalmente. Eu me vejo hoje o meu valor, né? Antes eu ficava
me sentindo inferior, não vi o meu merecimento.